A coroa de Xangô. O Xangô era rei, o mais poderoso, o mais respeitado, o mais temido. Sua coroa brilhava, seu Oxê fulgurava, sua palavra era lei. E ele sabia disso. Eu sou invencível, nenhum rei é maior que eu. Seus conselheiros tentavam alertá-lo. Majestade, cuidado com o orgulho. Orgulho? Xangô trovejou. Eu não tenho orgulho. Eu tenho fatos, sou o melhor rei que já existiu. E começou a mudar. Julgava sem ouvir, decretava sem pensar, punia sem investigar. O poder subiu à cabeça e a sabedoria desceu do coração. Até que um dia ele julgou mal. Um homem inocente foi condenado e executado, e a verdade apareceu tarde demais. O povo começou a murmurar. O rei errou, e não admitiu, e não se desculpou. Xangô, furioso com as críticas, ficou ainda mais autoritário. Eu sou o rei. Eu não erro. E se errei, é porque o destino quis. Exu observava, balançando a cabeça. Ele vai cair. Oxum se aproximou. Podemos ajudá-lo? Só se ele quiser ser ajudado. Mas o orgulho está surdo. E a queda começou. Os conselheiros mais sábios se afastaram. Os guerreiros perderam respeito. O povo perdeu a confiança. E numa noite houve traição. Seus próprios generais o depuseram. Você não é mais digno da coroa. Xangô foi exilado, sozinho, sem trono, sem poder, sem nada, apenas com sua arrogância quebrada. Ele vagou, e pela primeira vez em muito tempo não tinha ninguém para ordenar, ninguém para julgar, ninguém para temer. Era apenas um homem, e isso o quebrou completamente. Num vilarejo esquecido, ele encontrou uma velha, sentada na porta de uma casa simples. Posso ter água? A velha olhou para ele e sorriu. Claro, filho. Todos têm direito à água. Ela trouxe água e comida. Xangô comeu em silêncio e chorou. Por que você chora? A velha perguntou. Porque eu era rei e agora não sou nada. A velha riu gentilmente. Você nunca foi rei por causa da coroa. Você era rei por causa do que fazia com ela. E o que eu fiz? Você terá que responder isso. Naquela noite, Exu apareceu. E então, ex-rei, como se sente? Xangô não tinha mais raiva, apenas cansaço, perdido. Bom, só quem se perde pode se encontrar de verdade. Oxum apareceu ao lado. Você quer sua coroa de volta? Não sei se mereço. Oxum sorriu. Essa é a primeira coisa sábia que você diz em anos. Exu se aproximou. Vou te fazer uma proposta. Você pode ter tudo de volta. Como? Voltando. Mas diferente. Diferente como? Como o rei que serve, não que domina. Como o rei que ouve, não que apenas fala. Como o rei que admite erros, não que os esconde. Xangô respirou fundo. Eu não sei se consigo. Então, não merece voltar. Exu disse simplesmente. Mas se você aprender, não apenas com a boca, mas com o coração, Oxum completou. Então você não será apenas rei, será rei justo. Xangô passou meses naquele vilarejo, vivendo como pessoa comum, carregando água, plantando, ouvindo histórias, e aprendeu algo que nunca tinha aprendido no trono: humildade. Ele viu como o povo sofria, não porque eram fracos, mas porque eram ignorados. Viu como as injustiças aconteciam, não por maldade, mas por desatenção de quem deveria proteger. E entendeu. Ele não tinha sido bom rei, tinha sido rei poderoso, e poder sem sabedoria se destrói sozinho. Um dia, mensageiros chegaram ao vilarejo. O reino está em caos. Os generais que tomaram o poder são tiranos, o povo clama pelo rei Xangô. Xangô olhou para Exu. É hora? É hora. Xangô voltou, mas não com exército, não com vingança. Voltou caminhando, e quando chegou ao palácio, o povo o reconheceu e abriu caminho. Os generais tentaram resistir, mas Xangô não lutou, apenas falou, com a voz que já não era trovão arrogante, mas trovão justo. Eu fui rei, e fui mau rei. Deixei o poder me corromper, mas aprendi. E se vocês me derem outra chance, juro que serei diferente. Não rei que domina, mas rei que serve. O povo decidiu.
e o colocaram de volta no trono. Mas Xangô fez algo que nenhum rei havia feito. Antes de sentar, ele pediu perdão, publicamente, ao homem que condenou injustamente sua família, ao povo que ignorou, aos conselheiros que desprezou. E só então colocou a coroa. Mas era diferente agora. A coroa não pesava mais na cabeça, pesava no coração, como responsabilidade, não como privilégio. E Xangô governou, não com arrogância, mas com sabedoria, ouvindo antes de julgar, pensando antes de decretar, admitindo quando errava. E o reino prosperou, não porque o rei era poderoso, mas porque o rei era sábio. E Exu e Oxum de longe observavam. Ele aprendeu, mas teve que perder tudo primeiro. Sempre tem que perder, porque só quem perde o poder aprende o que ele realmente é. E Xangô no trono nunca mais esqueceu. O poder sem sabedoria se destrói sozinho, mas poder com humildade constrói eternamente. Xangô nos ensina que coroa sem humildade é peso que esmaga quem a usa. Esta história mostra a transformação mais profunda de Xangô, de rei arrogante a rei sábio. Ele representa todo líder que confunde poder com sabedoria, posição com superioridade, e descobre da forma mais brutal que poder sem caráter é castelo de areia esperando a maré. A lição espiritual confronta a ilusão de que poder te torna superior. Xangô tinha tudo: coroa, exército, respeito forçado pelo medo. Mas isso não o fazia grande, apenas o fazia temido. E há diferença brutal entre ser respeitado por autoridade moral e ser obedecido por medo de punição. Um constrói, outro apenas mantém enquanto a força dura. O erro fatal de julgar sem ouvir e não admitir é onde muitos líderes caem. Um inocente morre por julgamento precipitado. E ao invés de se responsabilizar, Xangô se entrincheira no ego. Eu sou rei, não erro. Mas negar erro não o desfaz, apenas multiplica suas consequências. E cada erro não admitido corrói mais a autoridade moral, até não restar nada além de casca de poder. A queda através da traição interna é consequência lógica. Quando o líder governa por medo, não por respeito genuíno, a lealdade é frágil. No momento que mostrar fraqueza, aqueles que obedeciam por conveniência o abandonam, porque nunca foi lealdade verdadeira, era apenas cálculo de custo-benefício. O exílio forçado é a morte do ego necessária para renascimento do caráter. Xangô precisa ser despido de tudo que o definia externamente: coroa, trono, poder, títulos, para descobrir quem ele é sem isso. E a resposta inicial é brutal: não sou nada, porque construiu identidade inteira sobre posição temporária. A velha que o acolhe sem saber quem ele é pedagógica. Ela trata ele com dignidade básica, não porque é rei, mas porque é humano. E isso mostra a Xangô algo que esqueceu. Valor não vem de posição, vem de humanidade. Ela não deve nada a ele, mas compartilha água e comida. Isso é grandeza que coroa nenhuma pode dar. A frase "você nunca foi rei por causa da coroa. Você era rei por causa do que fazia com ela" é transformadora. O papel não te define. Como você exerce o papel te define. CEO sem ética não é líder, é ocupante de cadeira. Pai ausente não é pai, é homem com filhos biológicos. Título sem substância é papel sem valor. A proposta de Exu e Oxum é condicionada. Você pode voltar, mas diferente. E isso é crucial porque volta sem transformação é apenas repetição do mesmo ciclo. Rei que serve não que domina, que ouve não apenas fala, que admite erros não os esconde. Isso inverte completamente paradigma de liderança, de topo da pirâmide para a base que sustenta. A experiência de viver como pessoa comum é onde a verdadeira educação acontece. Xangô aprende o que políticas abstratas no palácio nunca ensinaram, como é viver sob consequências de decisões que ele tomava levianamente. Quando você carrega água, planta, sofre sol, você entende povo de forma que observar de longe nunca permite. O retorno sem exército, apenas caminhando, é poderoso simbolicamente.
Ele não reconquista trono pela força, reconquista por legitimidade restaurada. O povo escolhe permitir seu retorno, não porque ele os obriga, mas porque reconhecem transformação genuína. E isso é autoridade moral verdadeira que nenhuma força militar pode criar. O pedido público de perdão antes de sentar no trono é revolucionário. Líderes raramente admitem erros, menos ainda publicamente, jamais antes de assumir posição de poder. Mas Xangô faz exatamente isso. Reconhece falhas, pede perdão às vítimas de sua arrogância e só então aceita a responsabilidade. Isso estabelece precedente. Rei não está acima da prestação de contas. E a transformação final da coroa de privilégio para a responsabilidade é maturidade completa. Quando você é jovem no poder, coroa parece brilhante adorno que te eleva. Quando você amadurece, percebe. Coroa é peso de responsabilidade por todos sob seu governo. E esse peso não é fardo, é propósito. Mas só quem perdeu tudo e reconquistou com humildade entende isso. Você está usando seu poder para dominar ou para servir? Marque alguém nos comentários que precisa ver esse ensinamento sobre liderança consciente. Se essa transformação de Xangô te inspirou, curta, salva, compartilha e se inscreve. Axé.